Olá, irmãos. Bom, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu recebi um arquivo interessante de um querido irmão e esse arquivo fala sobre um suposto estudo que diz respeito a Paulo não ter dito, na verdade, que a lei está abolida, né? O estudo aqui ele é um pouco grande, né? Mas eu vou tentar resumir aqui e não tentar alongar tanto esse vídeo. Bom, vamos lá. Bom, é o boletim do Ciência de Verdade, né, do canal Ciência de Verdade, do Afonso de Vasconcelos. E aqui tem toda uma abertura, né, dizendo, agradecendo pelo cadastro do boletim gratuito. Eu não sou cadastrado nesse boletim, tá? Mas o irmão que me mandou, ele é. Então aqui diz, esse terceiro boletim é especial, pois eu estou encaminhando um estudo bíblico importante sobre algumas más traduções dos livros de Gálatas, Romanos e outros, sobre a lei do Criador Yahweh. Então aqui já dá para você ver que diz respeito à má tradução, né, desses livros, sobre a lei, né, sobre a Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia, né, conhecido como Pentateuco ou Torá. Esse texto tem uma explicação que deixa claro os textos escritos pelo apóstolo Paulo, né? Sendo muito importante para sanar algumas dúvidas. Bom, parece bom, né? O motivo desse texto e desse boletim é maior do que aparenta ser, pois irei utilizar o mesmo para tentar corrigir um erro que cometi ao fazer um erro com críticas à tradução da Bíblia Verdadeiro Nome. Então aqui é um pedido de desculpa do Afonso, né, de Vasconcelos, lá do canal Ciência de Verdade, para o amigo dele aqui, né, sobre a tradução da Bíblia Verdadeiro Nome, né, que é essa aqui, essa Bíblia aqui, Restauração das Escrituras Verdadeiro Nome, 4ª edição. Eu já fiz muitos vídeos indicando essa Bíblia, por ser uma tradução muito boa em português. Porém, em um momento de 2020, quando tive uma divergência com o meu colega Yahusef, esse aqui é o colega dele, né, na verdade o nome dele é Alexandre, tá? Inclusive o Afonso já fez um vídeo desmentindo algumas coisas e revelando o verdadeiro nome dele. É Alexandre, que se denomina como Yahusef ben Abraham, né, que seria José, filho de Abraão. Um dos tradutores dessa Bíblia para o português, e fiz duras críticas a essa tradução devido à falta de explicação clara das cartas de Paulo, aos quais, no meu ponto de vista, deveriam ser comentadas em rodapé. Então, esse documento aqui, esse estudo, é na verdade o que o Afonso queria que tivesse na Bíblia, né? Nessa Bíblia aqui. O Afonso queria que tivesse nessa Bíblia o estudo com uma explicação, né, sobre as cartas de Paulo, com a doutrinaçãozinha, né? Para você entender o que Paulo disse, de acordo com o que ele não diz. Vamos entender. Pronto, neste boletim envio o texto que resolve esse problema e agradeço ao tradutor por me disponibilizar esse excelente conteúdo. Então aqui é o conteúdo que deveria estar na Bíblia, né, de acordo com Afonso. Dessa forma, se você já adquiriu uma Bíblia do Projeto Verdadeiro Nome, por favor, se você já adquiriu uma Bíblia do Verdadeiro Nome, por favor, imprima este conteúdo e coloque dentro de sua Bíblia, junto com as cartas de Paulo. Então esse aqui, tipo assim, deveria ser cânon. Isso deveria estar dentro do cânon da Bíblia do Verdadeiro Nome, este estudo, tá? Então o negócio é sério. Certamente esse estudo irá ajudar na hora da dúvida. Por outro lado, se você deseja estudar uma boa tradução da Bíblia, você pode adquirir uma no site abaixo. Porém, não se esqueça de imprimir este estudo e colocar no meio da sua Bíblia para auxiliá-lo em momentos de dúvida. Então esse estudo aqui deveria estar dentro da Bíblia para você entender a Bíblia, tá? Deveria estar, deveria fazer parte do canon esse estudo. O negócio é sério. Então aqui tem alguns pontos, né, que o Afonso salienta para quem vai adquirir a Bíblia. Aqui, você não precisa dessa versão específica da Bíblia para estudar a Bíblia. De acordo com esse comentário do Afonso, você precisa. Se você não tem esse estudo aqui dentro da Bíblia, então, e essa Bíblia aqui, então você não vai conseguir entender as cartas de Paulo, de acordo com o Afonso. Mas aqui está dizendo, você não precisa dessa versão específica da Bíblia para estudar a Bíblia. De forma que se você não tiver recurso suficiente para adquirir essa Bíblia, não se preocupe com isso, tá? Bom, tá aqui. Para quem estiver nos Estados Unidos, sobre a ler em inglês, existe uma nova versão da Bíblia Israelita, em inglês com as posições do Aleph Tav, né, no texto e tal. A Bíblia Verdadeiro Nome é uma Bíblia relativamente cara, porém tem um valor menor que as outras Bíblias de estudo. Bom,
são detalhes, né, do Afonso. Aqui está um agradecimento e tal, e aqui começa o estudo. Título: o apóstolo Paulo ensinou que os mandamentos e a Torá, que é a lei, foram abolidas? Não mesmo. Bom, eu concordo. Ele não ensinou que foi abolida a lei, né? Ele não ensinou que a lei, a Torá, foi abolida. Porque a Torá é o Messias, né? A lei é o Messias. Então, se a lei foi abolida, o Messias também foi abolido, né? Então, realmente. E aqui mostra por quem foi traduzido, né? A traduzida adaptado por Yahusef Ben Abraham, que seria o Alexandre, né? E de quem é o estudo, né? O estudo a doutrinaçãozinha é da Aliança Netzarim Israelita do Brasil. Isso aqui, então, é um estudo oficial da Aliança Netzarim Israelita do Brasil, tá? Então, vamos lá. O estudo utilizando os originais das escrituras gregas e compilado e traduzido por Diego Ascunci, né? Esqueceu de escrever aqui, ó, estudo utilizando as originais das escrituras gregas para refutá-la, né? Devia estar aqui, que na verdade, estudo, vocês vão ver que é uma tentativa de, digamos, excluir, né, a tradução grega, escrituras gregas originais, né, aqui, ó, originais. Na verdade, um estudo para tentar excluir o original grego e colocar um outro texto, uma outra tradução deles. Tá, aqui vamos lá. Nota: pequenas correções, adaptações e formatações foram feitas no texto para a apresentação do mesmo no Boletim Ciência de Verdade. Então, as adaptações no texto foram feitas para ser apresentado nesse mesmo boletim que estou lendo para vocês, tá? Do canal Ciência de Verdade, da Afonso de Vasconcelos. Bom, vamos lá. Vamos lá. Para estudarmos os escritos dos apóstolos Paulo, cujo nome em hebraico é Rav Shaul, na verdade aqui eu discordo um pouco, tá? Porque esse V aqui, ó, Rav Shaul, esse V, na verdade é a letra Bet do alfabeto hebraico. E esse Rav, na verdade é de rabino, né? Rabino Shaul, porque Shaul, Paulo, ele era um rabino. Então você nunca vai ver alguém falando Ravino, né? O Ravino Shaul, né? Mas sim rabino. Então acho que aqui deveria ser Rabi Paulo, né? Shaul, Rabi Shaul. Mas tudo bem. Devemos levar em conta que as Bíblias gregas que estão sendo vendidas hoje em dia, prestem atenção, utilizam a palavra grega nomos de forma equivocada e errônea. Opa! Então aqui eles estão falando que todas as Bíblias que vêm da tradução grega, né, vendida por hoje em dia, usam a palavra nomos de forma equivocada e errônea. Então eles têm uma fórmula certa para usar a palavra nomos, né? Vamos lá. Para explicar a palavra hebraica semítica Torá. Então aqui é uma acusação dizendo que eles usam nomos, né, a palavra do idioma grego e tal, do contexto deles, dos gregos, para substituir a palavra Torá. Bom, vamos ver, né? A Torá é composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecida como Pentateuco, e também significa instrução ou ensino, né, de acordo com o estudo rabínico, que se encontrava nos originais em hebraico, antes de ser traduzido para o idioma grego. Tá? Bom, o significado da palavra nomos no dicionário grego aqui, número 1, qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida para seu uso, um costume, uma lei, uma ordenança, um dogma ou qualquer lei que possa existir. Eles frisaram qualquer lei aqui. A concordância strong dessa palavra é o número 351, que é a palavra nomos. Bom, eu concordo, eu vi lá no grego e é realmente o strong 351, falado sobre o nomos, né? Ou nomou, que lá no grego usa nomou, né? Que é a palavra que deriva do nomos. Bom, tudo bem. Número 2, nomos em grego, que é nomos, na mitologia grega, o daimon das leis, né? Os estatutos e normas. É o marido da Eusébia, deusa da piedade, o pai de Dique, deusa da justiça e vingadora das violações da lei. Nomos é geralmente o aspecto de Zeus, não sendo considerado um deus separado. Nomos é a materialização da lei humana na Grécia Antiga. Os sofistas acreditavam que nomos era necessariamente superior na Grécia, mas que no intermediário e diferente entre as culturas.
Isso aqui é falando sobre a palavra, né, que no contexto dos gregos, da Grécia, é na verdade um deus, na mitologia grega, né, que é a mitologia grega, na verdade um deus e tal, que é Zeus, né. Bom, mas isso aqui é irrelevante, o que importa é que o que a palavra significa. Se nomos significa, como já dito aqui, lei, né, lei, uma ordenança, um dogma, qualquer lei, então pode ser usado também para substituir Torá, né, Torá é a lei, então se a palavra nomos é lei ou ordenança, então, normal, pode ser substituído, pelo menos na cultura grega, né? Na tradução grega. Então tá. Por haver essa simplificação, todas as Bíblias em grego que estão no planeta hoje em dia, todas, sem exceção, não fazem diferença da lei de Yah, que é a Torá, que foi entregue a Moshe, que é Moisés, no Monte Sinai. E qualquer outro tipo de lei estabelecida na Terra, costume humano, mandamento humano, tradição humana e conceitos humanos. Bom, aqui está falando que Nomos não faz nenhuma separação, né, entre Torá, que é a lei de Yahweh, e lei de homens e tal, mandamentos humanos e tudo mais. Isso aqui ele vai usar para embasar todo esse estudo, tá? Então, na verdade, Nomos não significaria Torá, né? Então, a palavra Nomos, ela não substituiu a palavra Torá simplesmente pela substituição da tradução, né, das palavras, mas sim como contextualização. Então, eles substituíram a palavra Torá, que significa o Pentateuco, pela palavra Nomos, para falar que, na verdade, foi substituída pela lei de homens, né, a lei do Criador pela lei de homens, coisa que, tipo assim, não é verdade, tá? A única substituição que ocorreu nas traduções foi a palavra. Então, se você substituir a palavra nomos por Torá de volta, tá tudo resolvido, né? Então, vamos lá. Os tradutores ao português traduziram essa palavra nomos em toda a escritura como lei. E os teólogos cristãos, para poderem justificar sua teologia anti-Torá, opa, já está dizendo aqui, ó, é uma acusação já. Todos os teólogos cristãos, para poderem justificar sua teologia anti-Torá. Então, quando você vê qualquer cristão lendo a Torá, lendo, sei lá, o livro de Levítico, de Êxodo, para embasar Apocalipse, ou até mesmo Gênesis para embasar Apocalipse, então eles não estão embasando Apocalipse, tá? Eles estão embasando a teologia deles anti-Torá. Então, você nunca vai ver um cristão lendo o Gênesis para interpretar o Apocalipse, de acordo com o estudo, tá? Bom, anomia no grego, né, que é sem lei, anti-Torá. Fizeram o que julgavam necessário para violar a bendita Torá perpétua do Criador Yah, né? Muitos não se importam em investigar profundamente esse assunto, achando que o que está escrito na sua Bíblia em português é a única verdade absoluta. Bom, o estudo aqui vai mostrar que parece que eles detêm a verdade absoluta, né? Mas, felizmente, eu não sou um desses aqui, tá? Eu não sou uma pessoa que não investiga profundamente os assuntos. Então, eu investigo profundamente os assuntos. E sempre vejo no hebraico também. Quem assiste meus vídeos aqui sabe. Então, vamos investigar esse assunto aqui, né? E cada vez que aparece a palavra lei em suas Bíblias, essas pessoas ensinam que esse termo é relacionado com a Torá de Yah, o qual foi dado no Monte Sinai, pelas mãos do próprio Elohim Yahweh, né? E que foi resumida nos 10 mandamentos. Bom, aqui eles estão dizendo que, na verdade, a lei que está lá nas cartas de Paulo, a palavra lei, não é Torá, mas sim lei de homens, né? A lei dos rabinos e tal. Então, essa é o ponto, né? Bom, vamos lá. A grande parte do sistema cristão mundial ensina que não é preciso seguir mais os mandamentos. Bom, na verdade, não. Na verdade, eu vejo cristãos hoje dizendo que precisa seguir os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Bom, a pequena maioria fala que não, mas pelo menos a grande parte, né, diz aqui, grande parte do sistema cristão mundial. Bom, pelo que eu vejo é o contrário, né, mas, bom, vamos lá. O termo em grego ergon, nomo, obras da lei, que significa de fato perverter a Torá em legalismo humano, contradições humanas. Então ele diz aqui, ó, que obras da lei, todo lugar que você vê na Bíblia escrito obras da lei, na verdade não significa obras da Torá, né, obras da lei. Não significa obras da lei, mas sim significa perverter a lei em legalismo humano com tradições humanas. Então, obras da lei não é o que você está vendo, não é obras da lei, mas sim uma obra de perverter a Torá. Então, obras da lei, na verdade, seria obras humanas. Então, eles
estão colocando aí, né? Como obras da lei, como obras humanas, tá? Upos nomos, debaixo da lei ou sobre a lei, representam heresias de grande proporção, quando essas palavras foram relacionadas e colocadas nas escrituras gregas, no lugar onde havia no original hebraico a palavra Torá. Né? Então, é a mesma explicação de cima, dando a entender que Rav Shaul, um israelita obediente aos mandamentos do Criador Yahweh, estivesse anulando ou abolindo a Torá, com a vinda do Mashiach, né? Do Messias. Então, na verdade, eles estão dizendo aqui que Paulo está dando a entender que a Torá, que a lei foi abolida pelo Messias. E, na verdade, não. Na verdade, Paulo ele é muito claro quando ele diz que a lei não foi abolida, tá? Mas sim as ordenanças da lei. Bom, vamos lá, ver o estudo. Aqui tá, por causa disso, é que existe uma tremenda confusão dentro do cristianismo, onde a maioria dos teólogos e tradutores cristãos introduziram a palavra lei nas traduções das escrituras em português, como se fosse a própria Torá. Mas na realidade, nomos tem mais do que um significado no grego. Só que um dos significados de nomos não é a própria lei. Então, se Torá é lei e nomos, um dos significados é lei, então nomos pode substituir Torá. Tá? Mas eles estão dizendo que não, que a substituição não foi só das palavras, mas sim do contexto. Diz eles, né? Mas vamos ver isso aí. Bom, na maioria dos teólogos cristãos ensinam a falsa doutrina do dispensionalismo, né? O entendimento errado da graça, usurpando, aniquilando ou abolindo os mandamentos de Yahweh contidos na Torá. Bom, na verdade não, mas vamos entender mais pra frente. Eles erroneamente e muitos propositadamente traduzem nomos apenas como lei. Estes religiosos utilizaram a palavra chesed, que significa graça, né? Chesed é hebraico, significa graça ou favor imerecido, como se a chesed usurpasse os mandamentos de Yahweh na aliança renovada. Isso aqui, ó, aliança renovada não existe, tá? Eu já fiz um estudo aqui, o meu vídeo, sobre a aliança renovada, que significa em hebraico Brit Hadashah. Na verdade, isso não existe nem no hebraico, tá? É nova aliança mesmo, não é aliança renovada. Novo Testamento. Mas as palavras aparecem mais de 240 vezes no Antigo Testamento, Tanakh. O que é muito mais do que na própria aliança renovada, né, no Novo Testamento. Demonstrando assim que o Tanakh, no Antigo Testamento, havia mais Chesed, que seria a graça, do que na aliança renovada. Sim, isso é real. Mas a confusão aqui é os judaizantes que fazem, tá? Vamos lá. Observação do Afonso. Apenas complementando o que está muito bem explicado no parágrafo acima. O termo graça aparece tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E a graça não substitui a Torá. Né? Então ele está dizendo, pela palavra graça aparecer no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não substitui a palavra Torá. Né? Tipo assim, sim, não substitui, porque a Torá apontava a graça, então não substitui, são a mesma coisa, tá? O que muda é a ordenância, mas o judaizante não entende isso. Bom, aqui está a observação do Afonso, vamos iniciar. A seguir, iremos fazer uma comparação de diversos versos da Bíblia e você entenderá a grande confusão causada por essas traduções tendenciosas. Então é tendencioso, do grego para outras línguas, como para o português, as quais ocorrem principalmente nas cartas do Rav Shaul, apóstolo Paulo, né? Se você for sincero e tomar um pouco de seu tempo, se não um pesquisador neutro e um amante das escrituras, de Iá, retirando as ideias antissemitas que foram ensinadas por muitos, você entenderá que esses versos dos tradutores do hebraico para o grego, e depois do grego para as versões em português, modificaram totalmente o sentido real das originais em hebraico de Gálatas e Romanos. Jamais os livros do Novo Testamento, Brit Hadashah, tá? Poderiam contradizer ou violar a Torá, do grande e poderoso Criador do Universo, Yahweh. Para quem não sabe, o Afonso já fez um vídeo sobre o mesmo Yahussef, que é o cara que traduziu o estudo, sobre o rabino dele, né, o mestre dele, que Yahussef ele tem um mestre. O mestre dele ser da Rotary Club, tá? Rotary Club é maçonaria.
Então, tipo assim, usar essas palavras criador do universo não é muito legal, tá? Aí a próxima palavra a ser usada é, tipo assim, arquiteto do universo. Então, tipo assim, não é muito legal usar isso, mas tudo bem. Vamos fingir que não está escrito, tá? Vamos começar o estudo, ó. Analise você mesmo, sem influência de nenhum sistema religioso que foi e sempre será um sistema anti-Torá e comprove por você mesmo. Bom, aqui está dizendo aqui em cima, ó, que a gente deve ser um estudioso neutro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Um estudioso neutro. Que a gente deve estudar as coisas, né? Sendo neutro. Bom, não lembro onde está aqui, mas eu falei aqui no vídeo. Bom, a gente deve ser um estudioso neutro, mas o mesmo diz que os cristãos são antissemitas e substituem as palavras para traduzir, né, do hebraico para o grego e do grego para o português, para corromper o sentido estrito do texto, né? E aqui diz que esse estudo não tem nenhuma influência religiosa, tá? Nenhuma influência religiosa, aqui ó, nenhum sistema religioso. Sem influência de nenhum sistema religioso. Mas, aqui em cima, diz sobre de quem é o estudo, né? Aqui, ó. De quem? Da aliança Netzarim israelita. Bom, então como? Eu queria saber como aqui está escrito sem influência de nenhum sistema religioso, se aqui usa o próprio sistema religioso, né, do judaísmo messiânico para fazer o estudo. Então isso aqui não é sem influência de nenhum sistema religioso. Isso aqui é sem influência de nenhum sistema religioso cristão. Porque a influência de sistema religioso tem. A influência do sistema do judaico-messiânico. Então é judaísmo messiânico, não é cristão. Tá? Só um ponto. Bom, vamos lá. O livro de Romanos, numa perspectiva israelita do primeiro século. Então esses caras aqui, judaísmo messiânico, eles sabem a perspectiva israelita. Então não importa se, na verdade, Paulo escreveu as cartas em hebraico e Lucas foi traduzindo, porque Paulo estava na cadeia. E aí Lucas foi na cadeia visitar Paulo e foi traduzindo para o grego, né? Então não importa se Paulo ele escreveu e Lucas foi traduzindo para o grego, né? Não importa. O que importa é o texto em hebraico, né? Então, Romanos, ele foi escrito em grego por Lucas, mas isso não importa. O que importa é a perspectiva israelita da coisa, né? Que o judaísmo messiânico tem. Bom, vamos ver. Aqui, ó, primeira versão Valera de 1989, a versão cristã, né? Em Romanos 3:20 diz: porque pelas obras da lei, né, lei L maiúsculo, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele. Pois por meio da lei vem o reconhecimento do pecado. E tá certo. Aí tá aqui o grego, né? Tá aqui, ó, lei em grego, nomou, né? Do nomos lá. E aqui nomou de novo. Então a gente vê que as duas palavras são iguais, tá? No grego. E aí os caras dizem, né? Pelo menos Yahusef, aqui o estudo do Netzarim diz que na verdade substituíram a palavra Torá por nomou, né? Então nomou tem vários significados, então pode entender como lei de homens. E aqui tem uma tradução proposta por eles, Kadosh Israelita, né? Que na verdade diz: pois diante dele ninguém dentre os vivos será considerado justificado baseado na observância legalista de regras acrescentadas aos mandamentos da Torá. Então, onde diz que a gente não será justificado pela Torá, aqui diz que a gente não será justificado perante o legalismo das regras da Torá, imposta por rabinos, mas porque a Torá fez verdadeiramente é mostrar às pessoas o quão pecadores elas são. Então aqui está falando que na verdade a gente será justificado pela Torá e não por legalismo de regras acrescentadas aos mandamentos da Torá. Então na verdade existe uma divisão entre leis de legalismo, né, de homens, e lei da Torá. Eles estão dizendo que existe, mas na verdade não existe. Porque ó, isso aqui é Romanos 3:20. Então vamos ver, já que eles estão demonizando o grego, a gente não pode visitar o grego, porque eles já estão demonizando o grego. Então vamos visitar o quê? O hebraico. Vamos lá no Romanos 3:20, no hebraico. Vamos aqui, ó. Hebraico Pro, né? Como eu sempre gosto de usar nos meus estudos. Vamos lá, ó. 3:20, Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento, que seria epignosis, entendimento e discernimento completo, exato e claro do pecado. Então aqui temos a palavra lei,
aqui em cima temos a palavra lei, aqui ó, lei, que seria nomos ou nomou lá no grego, mas não pode usar grego. Então vamos ao hebraico. Bom, aqui temos ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento. Só que aqui no hebraico, eles não usam nomou, porque nomou é grego. O que eles usam? A Torá. Então, na verdade, o versículo é: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da Torá. Porque pela Torá vem o conhecimento do pecado. Então aqui está dizendo, ó, pela Torá, Hatorá, Hatorá. Tá vendo? Hatorá significa a Torá, né? Então aqui, ó, tá a Torá. Então não. Na verdade, o que foi modificado foi apenas a palavra para traduzir do hebraico para o grego. Substituiu a palavra Hatorá por palavra lei, ou leis, né? Então não, a única substituição foi na palavra e não no contexto. Então aqui não está dizendo o que afirma nesse estudo, obras legalistas de regras acrescentadas aos mandamentos da Torá. Não está dizendo observância legalista, mas sim Torá, está dizendo a própria Torá. Não é ensinamentos legalistas que foram acrescentados na Torá, mas a tradução diz Torá. Tá vendo? Ha-Torá, tá? Então isso aqui em suma, um engano crucial desse estudo. Então vamos lá, ó. Isso aqui, ó, isso aqui não existe, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui é a tradução que eles criam para falar que tá errado, mas tipo, cara, não adianta. Paulo está dizendo que as ordenanças da lei foram abolidas, e foram sim. E eu vou provar isso aqui nesse vídeo. Foi abolido sim. O que foi abolido não foi a lei nem os profetas. O Messias diz, não vim abolir a lei nem os profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas apontam o Messias. Então se o Messias veio abolir a lei e os profetas, o Messias veio abolir o próprio Messias. E não é, ele veio abolir as ordenanças. Isso aqui é o que judaizante não entende, tá? Vamos no próximo aqui, ó. Romanos 3:27. Onde, pois, está a jactância, que seria soberba, seria arrogância, né? Onde está, pois, a jactância? Está excluída por classe da lei? Por que classe de lei? Das obras? Jamais. Muito melhor pela lei da fé. E aqui tem o grego, né? Que eles demonizaram, e aqui tem a tradução deles. Então, pois, que lugar está a soberba? Absolutamente nenhum lugar. Que classe de Torá a exclui? Uma que se baseia na observância legalista dos mandamentos? Não, mas pela Torá da emuná, da fé. Essa aqui é a tradução deles, mas no hebraico não está isso aqui. Não está esse belo textinho de observância legalista dos mandamentos. O que está lá no hebraico? Vamos ver. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Onde está logo a jactância ou gabação? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Então aqui Paulo está dizendo, a soberba, a jactância, a gabação, ela é excluída. Mas ela é excluída pela Torá? Pelo livro das obras, né? Que seria a Torá? Não, mas pela lei da fé. Então aqui, ó, cadê? Aqui, ó, por qual lei? Na verdade está dizendo aqui, ó, Avadá, peraí, Terrilá. Aqui, ó, emuná, fé, e está escrito Torá. Aqui, ó, das obras, livro das obras, que é a Torá. Pelo livro das obras, é excluída a soberba? Claro que não. Não é pela Torá, aqui, ó, Torate. Não é pela Torá, que seria aqui, ó, seria obras, né? Lei. Mas pela lei da fé. Aqui, ó, emuná. Pela Torá, Haemuná, que seria a lei da fé. Então, isso aqui, ó, Hamassim, seria obras, tá? Aqui, ó, obras. Então, na verdade, a jactância, que é a soberba, ela é excluída, mas não pela lei, não pelas obras, Hamassim, não, mas pela lei da fé, pela Torá Emuná. Torá significa lei, não significa exatamente os primeiros 5 livros da Bíblia, não significa só isso, mas sim lei, instrução e tudo mais. Então, pela instrução, pela lei da fé, Haemuná. Então, isso aqui, ó, isso aqui também não existe.
Isso aqui, ó, tradução Kadosh, isso aqui não existe, tá? Isso aqui eles criaram para criar um contexto que Paulo não falou. Paulo exatamente falou da ordenança, foi abolida. Observação do Afonso. Desculpe interromper novamente a leitura do texto. O termo emuná significa fé verdadeira, ou Afonso, o humilde, né? Está aqui corrigindo. A palavra Torá não só representa o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, como também significa ensinamento. Bom, vamos continuar a leitura. Sim, aqui está certo. É o Afonso, o humilde, fazendo aqui a observação. Vamos ao terceiro aqui. Romanos 3:28. Assim que consideramos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Opa! Como é que eles vão se livrar disso aqui agora? É justificado pela fé e sem as obras da lei. Aí aqui está o grego que eles demonizaram. E aqui está, ó, portanto, a versão deles, né? Portanto, manteremos ponto de vista de que a pessoa será considerada justificada por Yahuwah, baseado na confiança, que nada tem a ver com a observância legalista das regras acrescentadas aos mandamentos da Torá. Então eles vêm aqui, ó, substitui. É justificado pela fé, ele substitui isso aqui por será considerada justificada por Yahuwah. Então eles trocam fé por Yahuwah. E baseado na confiança. Então a fé foi substituída, aqui ó, justificado pela fé, foi substituída por justificado por Yahuwah, baseado na confiança nele. Então aqui ó, dá para você ver que eles já estão tirando a fé, já estão tirando o Messias de jogo. Já começa a perceber isso aqui. Tá? E que nada tem a ver com a observância legalista de regras acrescentadas aos mandamentos da Torá. Então eles sempre dizem isso, ó, sem as obras da lei, na verdade, é observância legalista de regras acrescentadas no mandamento da Torá. Então eles confundem lei, né, ou confunde não, ou usa de mau caratismo para substituir lei por legalismo de regras acrescentadas na Torá. Então, Romanos 3:28, vamos lá ver em hebraico. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E aqui está dizendo, ó, justificado pela fé, Shibi emuná, Hadam, Bevili, Masei, Torá. Então, a lei, aqui ó, a última palavra, lei, sem as obras da lei. Somos justificados pela fé e não pelas obras, e sem as obras da lei. Aqui ó, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, essa lei aqui ó, não é legalismo, não é regras acrescentadas, regras de homens acrescentadas à Torá, mas é a própria Torá. Tá aqui, ó, Torá. Aqui, ó, Tav, Vav, Resh, Re. Torá. Não é lei de homens, é Torá, lei do Pai. A gente é justificado pela fé no Messias e não pela lei do Pai, pelas ordenâncias. A ordenança foi abolida, gente. Então aqui, ó, isso aqui é erro, isso aqui é engano, tá? Isso aqui é Babilônia, cara. Que absurdo. Vamos ver o quarto aqui, ó. Romanos 6,14. Porque o pecado não dominará vocês, pois vocês não estão debaixo da lei. Porque quando a gente estava debaixo da lei, o pecado dominava sobre nós, porque a gente não conseguia cumprir a lei. Por isso que o diabo, o Satanás, ele usa a lei para acusar a gente, tá? Aqui, ó. Se não da graça. Então, porque o pecado não dominará sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, senão da graça. Estamos debaixo da graça e não da lei. E aqui tem o grego que eles abominaram. Tá aqui, ó, pois o pecado, a versão deles, pois o pecado não terá autoridade sobre vocês, porque não estão debaixo do legalismo, senão debaixo do favor merecido. Então aqui ele sempre troca a palavra lei, palavra Torá, por legalismo, tá? Isso aqui é um erro muito forte, cara. Aqui, ó, Romanos 6,14, vamos ver no hebraico, 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor imerecido. Então, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei. Então, a lei aqui seria essa palavra aqui, ó. Não estão debaixo Hatorá, da lei. Tá vendo? Hatorá. Re, Tav, Vav, Resh, Re de novo. Então, Hatorá. Hatorá. Mas sim debaixo da Re, daqui ó, Re Hassed, Re Hassed, que é Hassed, que é fé, né? Emuná. Então, aqui ó, Hatorá, Re Hassed. Então, a gente não está debaixo da lei, a gente não está debaixo da Torá, das ordenâncias.
mas sim debaixo da graça, debaixo da Re-Hassed, debaixo da Hassed, que é emuná, que é fé. Aqui, Hassed é graça, né? E fé é emuná. Então vamos lá, ó. Mais um erro, gente. Bom, vamos ver o próximo. Romanos 6,15. Que, pois, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, senão debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então, ó, que, pois, pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Não. Aqui, ó, senão debaixo da graça. De maneira nenhuma. Aí tem o grego que eles abominaram e a versão deles. Então, que conclusão devemos chegar? Continuaremos pecando, porque já não estamos debaixo da lei do pecado, senão debaixo do favor merecido. Cara, isso aqui é um engano total. Vamos ver Romanos 6,15 lá no hebraico. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Por quê? Porque a graça já é a lei, o que a gente não está debaixo das ordenâncias, tá? Então aqui, ó, pecaremos, aqui, ó, a palavra lei. A palavra lei é o quê? Hatorá, outra vez, Hatorá. Hatorá. Tahat, Hatorá. E graça, Ha-Re-Hassed. Então lei é Hatorá. A única substituição que ocorreu é a palavra. É a palavra. Na verdade, não o contexto, mas a palavra. Então, se você substituir nomos, que é o que eles afirmam lá do grego, por Torá, é a mesma coisa. Paulo está falando, não estamos debaixo da lei. Ha-Torá, não estamos debaixo da Torá. Não estamos. Vamos lá. Vamos para o próximo. Romanos 7,2. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu esposo enquanto ela vive. Mas se seu esposo morrer, ela está livre da lei do esposo. Então aqui está dizendo, ó, pela Torá, a mulher está ligada ao seu esposo, tá? Enquanto ele viver, né? Mas se seu esposo morrer, ela não está mais debaixo da lei. E isso aqui está certo, ó. E aqui eles vão colocar uma tradução que, na minha opinião, não foge também, ó. Por exemplo, uma mulher casada está ligada pela Torá ao seu esposo enquanto ele vive. Mas se o esposo morrer, ela é livre da parte da Torá sobre o assunto do esposo. Sim, concordo? Não sei nem porque isso que está aqui. Na verdade, eu sei. Eles colocaram essa parte aqui que não diz respeito à abolição da Torá, né? Que estão dizendo das ordenanças, mas diz respeito a uma passagem nula, que não está nenhum dos dois lados, mas para condicionar o leitor para entender que, na verdade, a palavra lei é a palavra Torá, né? Então, tipo assim, aqui, ó, eles estão condicionando o leitor que a palavra lei é a palavra Torá, tá vendo? Ligado pela lei, ligado pela Torá. Mas eles estão condicionando o leitor a isso porque lei aqui em cima, ó, lei aqui em cima, ou aqui, na verdade, eles usam como legalismo. Porque lei, aqui, ó, debaixo da lei, porque lei, em Romanos 6,14, é legalismo de homens, mas no 7,2, a lei é Torá. Então, isso aqui é uma confusão, né? Tipo, a gente já percebeu que alguém aí não tem um bom caráter, né? Então, tipo assim, é complicado. Bom, vamos lá, o próximo. Romanos 7,3. Portanto, se ela se une com outro homem, enquanto seu esposo vive, será chamada adúltera. Mas se o esposo morrer, então ela está livre da lei. E se ela se unir com outro esposo, ela não é adúltera. E tá certo, ó. Então, enquanto o esposo está vivo, se ela se casar com outro homem, ela é declarada adúltera. Mas se o esposo morrer, ela está livre da parte da Torá, relativo ao esposo, sim, tá certo. É um complemento do versículo anterior, né, desse aqui. Sim, na verdade, é isso, lei é Torá. Então aqui eles estão concordando que, na verdade, lei não é legalismo e leis de homens, mas sim Torá. Então, Paulo diz que a gente não está debaixo da lei, ele está dizendo que a gente não está debaixo da Torá, da ordenança da Torá, tá? Mas sim da graça. Eles estão confirmando, isso aqui é um tiro no pé. Se chama tiro no pé isso aqui. Vamos lá.
Próximo, Romanos 7,14. De maneira semelhante, meus irmãos, vocês também estáis mortos pela lei, por meio do corpo de Yahusha, para ser unidos com o outro, o mesmo que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que levemos frutos para Yahweh. E aqui eles voltam, né, com a versão deles. Assim mesmo, meus irmãos, vocês têm sido feitos mortos com respeito a esta parte da Torá. Então, se aqui é lei, aqui na verdade é lei, e eles traduziram para Torá, da onde eles tiraram que, em outros versículos, lei é legalismo? Claro, eles distorceram, porque afinal a palavra nomos tem muitos significados. Então, por isso, eles usam os outros significados de nomos para dizer que é legalismo humano quando convém. Mas, na verdade, não. Os caras traduziram, colocaram nomos para substituir Torá. Então, é como lei. Então, eles usam de canalice para substituir a palavra nomos por legalismo ou por Torá quando convém a eles, tá? Então, aqui, por meio do corpo do Messias, de tal maneira que, se ela se casar com outro homem, ela não será adúltera, a fim de podermos dar frutos a Elohim. Então, caraca, muitas distorções. Observação do Afonso. Desculpe interromper novamente a leitura do texto. Só mais um comentário. Às vezes parece chato esse assunto e muitas vezes não entendemos por que Paulo está falando sobre a questão do casamento e por que a mulher só pode casar novamente se ela ficar viúva. Porém, isso tem um significado mais profundo que o próprio Yahusef aborda em alguns vídeos dele no YouTube. Não vou me prolongar, mas queria apenas deixar claro que há muitas coisas importantes relacionadas a essa discussão. Então, o Afonso, o humilde, está dizendo aqui, né, que, na verdade, essa questão de Paulo falar sobre casamento implica muito mais coisa do que Yahusef está falando aqui. Sim, eu sei, beleza, mas o humilde o Afonso tem que aparecer. Bom, vamos lá. Romanos 7:6. Mas agora, havendo matado aquele que nos detinha, temos sido libertos da lei, para que servíssemos em novidade do Espírito e não na antiga letra. Então, aqui tem um grego, e aqui eles estão falando, mas agora temos sido libertados desta parte da Torá, do nosso marido, estando mortos para aquilo que nos detinha, para que servíssemos segundo a novidade do Ruach HaKodesh, que seria o Espírito Santo, e não na velha forma exterior da letra. Então aqui eles usam também, a palavra lei para substituir pela palavra Torá. Eles usam a palavra lei como Torá e não como legalismo humano, porque aqui eles não conseguiram fugir, como nas outras vezes. Então, isso aqui é tiro no pé, tá? Então, aqui eles dizem que a gente não está mais sobre parte desta Torá, desta parte da Torá, tá? Aqui, desta parte da Torá. Então, não estamos mais sobre parte da Torá. Fomos libertos desta parte da Torá. Estranho, né? Beleza. Romanos 9:32. Por quê? Porque não era por fé, senão por obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Então, antes de ser por obras, por ordenância, a Torá, eles tropeçaram, tá? Mas isso aqui foi intencional, porque o Pai, ele fez a lei para condenar todos, na verdade, para ser justificado pela fé do Messias que viria. Então, aqui, tá dizendo, porque não era por fé, senão por obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Então, aqui tem um grego, e aqui eles traduziram na cabeça deles, né? Por isso aqui, porque não seguia a justiça baseada na confiança, senão como se fosse baseada nas obras legalistas. Aí eles substituem, né? Aqui, obras, né, da Torá, eles substituem por obras legalistas. Eles tropeçaram na pedra que faz tropeçar. Então, por eles seguir obras de homens legalistas, eles tropeçaram. Eles não entendem a graça, irmãos. Judaizante não entende a graça. Eles não entendem que a Torá, a lei, as obras lá na Torá, no livro de Pentateuco, foram criadas apenas para condenar todos, para ser justificado pela fé. Mas judaizante não vai entender, porque eles não entendem a fé. Eles não entendem a fé, não, eles não entendem a graça, tá? Eles não entendem a Hassed, que tanto eles falam favor é merecido, mas não entendem o favor merecido. Eles entendem que a gente ainda está debaixo da Torá e que o que Paulo disse que foi abolido foi as leis legalistas de homens. Na verdade, não. Paulo está dizendo que foi abolido as ordenanças de cumprir a Torá. E agora a gente cumpre a Torá porque a Torá
foi levada para os nossos corações. Então a gente cumpre a Torá mesmo sem saber da Torá, tá? Não é mais pelas ordenanças, mas sim por amor, porque está no nosso coração. Vamos lá. Romanos 10:4. O fim da lei é Yahusha, para a justiça todo aquele que crê. E aí tem o versículo 5 também, porque a justiça, que é pela lei de Moisés, escreve assim: o homem que faz essas coisas viverá por elas. Então aqui tem o grego e tem a versão deles. O objetivo ou finalidade da Torá é o Messias. E aqui eu concordo, sim. O fim, aqui nesse versículo, o fim da lei é na verdade fim de finalidade, tá? É o Messias. Sim, eu concordo. Isso. Porque Moisés descreve a justiça que vem da Torá desta forma: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Então o homem que julga conforme a Torá será julgado conforme a Torá. Mas, olha só, vamos ver isso aqui no hebraico e ver o versículo seguinte, tá? Vamos ver isso aqui, ó, Romanos 5. Romanos 4, o versículo seguinte, Romanos 5. Vamos ver. Romanos 4 e Romanos 5. Vamos ver. Romanos 4. Vamos ver Romanos 4. Esqueci de pesquisar aqui, mas vamos ver aqui. Romanos 4. Gente, isso aqui é um absurdo. Os caras não entendem a graça, está distorcendo todo o estudo, porque não entende a graça e quer que também mais pessoas não entendam a graça. Vamos ver aqui, Romanos 10, gente. Romanos 10, 4, perdão. Vamos lá ver, Romanos 10, 4. Aqui, ó. Certo, vamos lá. Porque o fim, a meta, né? Ou seja, a finalidade da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê, tá? Então eu vou precisar cortar aqui, porque esse deu tempo. Continuando, esse deu tempo de gravação, mas vou dividir em duas partes. Bom, porque a finalidade da lei é o Messias, né? Para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui, ó, a finalidade o fim da lei é o Messias, aqui, ó, Hamashiach, tá? Finalidade da lei, a Torá. E aí, tá certo, eu concordo lá com o estudo, com esse versículo. Aí aqui tá dizendo, ó, ora, Moisés descreve, declarado ou pintura ou decifra, a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então aqui, ó, tá dizendo, o homem que faz essas coisas viverá por elas. Que coisas? A Torá. E aí, se a gente vê o versículo seguinte, que eles não citaram lá, complementa o versículo anterior, ó. Moisés descreve a justiça que é pela lei. Então aqui, ó, no 4 está dizendo, porque a finalidade da lei é o Messias. E Moisés descreve que a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas aqui complementa, ó. Qual é a frase? O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Então, a lei diz, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. O homem que pratica a justiça que está na Torá viverá pela justiça, por elas. Mas a fé diz, a justiça que é pela fé, a fé diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto o Messias. E aqui no 7º diz, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar, a trazer dentre os mortos o Messias. Então aqui está falando do Messias, ó. O Messias, ele subiu aos céus e desceu no abismo também. Então, não siga a justiça da Torá, mas siga a justiça da fé. E não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Então, se for para escolher entre a Torá e o Messias, que na verdade a Torá é o Messias, se for para escolher entre as obras da Torá, que é a lei, obras da lei, tá? Se for para escolher entre as obras da lei e a obra da fé, eu vou escolher a fé, porque a lei me condena, ela foi criada para me condenar, para que eu fosse justificado pela fé. Então é isso que está dizendo, tá? E não essa distorção clara aqui, ó, para falar que a gente ainda tem que seguir as ordenanças da Torá. Isso aqui é um absurdo. Tem aqui, ó, Romanos 11:6. Se é pela, essa aqui é demais. Se é pela graça, não procede das obras da lei. De outra maneira, a graça já não seria graça. Então, se a salvação é pela graça, já não é pela lei. E se fosse de outra maneira, se fosse pela lei, já não seria graça. E aqui tem o grego, que eles demonizam, e o versículo da versão deles, né? Agora, se é pelo favor imerecido, né, que é a graça, é correspondente, não baseado em obras legalistas.
Então aqui, ó, onde está dizendo, aqui, ó, obras da lei, onde está dizendo obras da lei, ele substitui por legalismo humano, obras legalistas, tá? Se fosse de outra maneira, favor merecido já não seria favor merecido. Então, aqui ele está querendo dizer que os caras na época do Messias seguiam as leis de homens para ser salvo. E não o favor merecido, que é a graça. Então, na verdade, os rabinos da época do Messias, eles não seguiam a Torá. O cara aqui que fez esse estudo está dizendo, os rabinos da época não seguiam a Torá, mas eles seguiam leis de homens, tá? Na verdade não, os rabinos da época eles seguiam a Torá sim. E Paulo estava falando que a gente não está mais sobre as obras da lei, as obras da Torá, mas sobre a fé, né? Isso aqui é um absurdo, um absurdo. Aí tem aqui sobre as cartas de Gálatas, né? Tem as distorções dele sobre as cartas de Gálatas. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 2. E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. E aí tem o grego e tem a versão deles. As congregações messiânicas de Galutia, né? Eles também colocaram isso aqui para o leitor judaizante. Fala, nossa, que legal, olha só. Na verdade, Galácia chama Galutia. Tem o nome de Iá no final, né? Bem legal. Sim, é totalmente para condicionar. Isso aqui nada tem a ver com abolir ou não a lei. Então, tá aí. Vamos ver o outro. Gálatas 3:2 diz, somente eu quero saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou por haverem ouvido por fé? Então você recebe o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, pelas obras da Torá ou por haver ouvido por fé? Tá claro? Tá claro? Vamos lá. Então aqui, ó, tá dizendo de novo, aqui, ó, nomou, lei, Torá. Aí tem a tradução deles. Eu quero saber somente por esta única razão. Vocês receberam o Ruach HaKodesh por meio das observâncias legalistas de regras acrescentadas aos mandamentos da Torá ou por meio da confiança e serem fiéis ao que vocês ouviram. Então os caras estão distorcendo de novo o obras da lei, que é obras da Torá, por observância legalista de regras acrescentadas aos mandamentos da Torá. Então isso aqui, gente, isso aqui não existe, tá? Não existe. Vamos lá ver Gálatas 3:2, lá no hebraico. Gálatas 3:2, vamos ver. Pronto, Gálatas. Olha só. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação, mensagem da fé? Está dizendo aqui, ó, que obras da lei são essas? São obras da Torá, Ha-Torá. Gente, Ha-Torá, isso aqui é obra da lei, não é obra de legalista, de homem. Isso aqui é obra da Torá. A gente não recebe o Espírito Santo pela Torá, pelas ordenanças da Torá, mas sim pela fé, pela Ha-Emuná. Tá vendo? Ha-Emuná. Emuná, fé. Ha-O. Então, a fé, né? Ha-Emuná. Gente, isso aqui, meu, é complicado, tá? É complicado. Vamos lá. Próximo. Gálatas 3:5. Então, o que os fornece o Espírito e faz maravilhas entre vocês, o faz pelas obras da lei ou por ouvir a fé? E aqui, de novo, eles distorcem. O que Yahua, que nos supre com o Ruach HaKodesh e faz milagre entre vocês. Isso é feito por causa da observância legalista de regras acrescentadas aos mandamentos da Torá ou porque confiaram no que ouviram e são fiéis a ele? Então, não é nem confiaram no evangelho, tá? Não é nem confiaram na pregação, é confiaram no que ouviram. Então, aqui de novo, eles tirando o evangelho de jogo. A nova aliança de jogo, que eles dizem que é a aliança renovada, né? Mas não é, já provei isso lá em outro vídeo. Então, aqui, ó, é Gálatas 3:5. Vamos lá no Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que a obra opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, obras da lei significa legalista, obras legalistas dos homens ou Torá? Bom, aqui no versículo diz Ha-Torá, e não obras legalistas de homens. Aqui diz Torá. Torá é o nome sagrado, livro da lei de Moisés. Torá, e não legalista de leis legalistas. Aqui diz lei da Torá.
Então, de novo, ó, obras da lei, Torá, ou pregação da fé, Haemuná. Então, isso aqui é muito claro, tá, gente? Bom, vamos voltar lá. Bom, esse aqui já foi. Gálatas 3:10. Porque todos os que se baseiam nas obras da lei estão debaixo da maldição. Então, olha só, o Paulo está dizendo, todos que se baseiam a sua salvação, né, nas obras da lei, nas ordenanças, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque a lei foi criada para nos condenar, para que a gente seja justificado somente pela fé. Aí continuando, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Então aqui está dizendo, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. A lei foi criada para amaldiçoar você. Por quê? Porque a lei, as ordenanças da Torá, ninguém consegue cumprir todas elas. Está dizendo, ninguém consegue cumprir, portanto você é amaldiçoado. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. E por isso a gente é maldito. Por quê? Porque se a gente se basear nossa salvação nas obras da Torá, obras da lei, tá? Obras da Torá, a gente é maldito, porque a gente não consegue cumprir a Torá. Por isso o Messias vem. Porque a Torá ela foi criada para não cumpri-la. Ninguém consegue cumprir ela. Por isso que todo mundo está condenado pelas obras da lei, mas justificado pela fé em Yahusha. Olha a versão deles. Porque todo aquele que depende da observância legalista de regras acrescentadas dos mandamentos da Torá, de novo, vive debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não se mantém fazendo tudo que está escrito no rolo da Torá. Então, de novo, eles distorcem a Torá por legalismo de regras. Então, aqui diz legalismo de regras em Gálatas 3:10 no hebraico. Vamos lá ver. Gálatas 3:10. Vamos lá ver. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Vamos ver aqui, ó. O que é lei? O que é lei? Ha-Torá. Ha-Torá. Não é legalista de homens, é a própria Torá. Ninguém está debaixo da Torá, porque ninguém consegue cumprir a Torá. Por isso a Torá amaldiçoa todos que não cumprem a Torá, tá? É isso, gente, é isso. Então, tipo assim, a gente é justificado pela fé no Messias, e não pela Torá, pelas ordenanças da Torá. E aqui está dizendo Torá, não está dizendo leis legalistas, tá? É muita distorção, gente, muita distorção. Vamos lá. Gálatas 3:11, versículo seguinte. Desde logo é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Yahweh, porque o justo vive pela fé, viverá pela fé. Então aqui está falando, ó, lei, ninguém é justificado pela lei, ninguém é justificado diante de Yahweh pela lei, tá? Não é. Olha o versículo deles. Agora bem, é evidente que ninguém chega a ser declarado justificado por Yahweh, por meio do legalismo, de novo, legalismo, da terra ou mesmo da Torá. De modo que a pessoa que é justificada obterá a vida por confiar e ser fiel. Putz, de novo, legalismo. Olha lá, ó, Gálatas 3:11, vamos lá de novo, Gálatas 3:11. É evidente e manifesto que pela lei ninguém será justificado diante de Yahweh. Que lei é essa? Aqui, ó, lei. Sheba Torá. Sheba Torá. Sheba Torá. Lei. É evidente que manifesto que pela lei ninguém será justificado diante de Yahweh. Então, pela lei, Sheba Torá, ninguém será justificado diante de Yahweh. Aqui, ó, Halo Elohim. Outro nome para falar de Yahweh, Halo Elohim. Tá vendo? Alahim. Na verdade, não tem E aqui, eu já expliquei isso aqui, tá? No vídeo lá sobre o Alahim e Elohim. Aqui, ó, Re, Aleph, Lamed, Re, Yud, Mem. Então, aqui, ó, Ha-Alahim. Ha-Alahim. Ninguém é justificado diante de Ha-Alahim com a Torá. Ninguém é justificado com Ha-Alahim com a Torá, mas sim perante a fé, tá? Aqui, ó. Reye, Be-emunato, Yeheye. Tá vendo? Na verdade é Yahweh. Yud-Rei. Seria Yah, né? Então aqui, ó, emunato, fé. Ninguém será justificado diante de Elohim pela Torá, mas sim pela fé. Emunato, tá? Então, só para falar aqui.
Gálatas 3:11, versículo seguinte. Agora bem, a lei não se baseia na fé. A lei não se baseia na fé. Ao contrário, o que faz essas coisas viverá por ela. Aqui eles dizem, ademais, o legalismo, de novo, o legalismo não é baseado na confiança e na ternura da confiança. Legalismo. De onde esses caras tiram isso? Eu sei, do mau caratismo deles. Aqui, ó, Gálatas 3:12. Vamos lá, Gálatas 3:12. Ora, a lei não é da fé, tá vendo? Mas o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, a lei não é da fé, e a fé não é da lei. Mas, quem pratica a lei, quem fizer essas coisas, quem pratica a lei, viverá por elas. Ou seja, será julgado conforme a lei. Mas quem fizer essas coisas, quem viver pela fé, será julgado pela fé. Então, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, o homem que fizer a lei, né, quiser ser justificado pela lei, viverá por elas. Mas o homem que viver pela fé viverá por elas. Então o homem que faz a lei vive pela lei. E o homem que tem a fé vive pela fé. Então essa lei aqui é legalismo humano? Então por que está escrito, ó, Verhatorá? Logo a primeira palavra aqui do hebraico, ó, Verhatorá. Verhatorá. Vav, Re, Tav, Vav, Resh, Re. Verhatorá. E aqui está dizendo, ó, não é da fé. A lei, Torá, não é da fé. Haemuná. Haemuná. Então isso aqui é mau caratismo, tá? Isso aqui, ó, isso aqui não existe. Isso aqui é coisa de judeu messiânico. Gálatas 3:21. Por consequência, é a lei contrária à promessa de Yahweh? De maneira alguma. Porque se houvesse sido dada uma lei capaz de vivificar, então a justiça seria pela lei. Então aqui é o Paulo falando, ó, por consequência, a lei é a lei contrária às promessas de Yahweh, a Torá é contrária às promessas de Yahweh, que viria o Messias fazer uma nova aliança? É contrária a isso? De maneira nenhuma. Porque a lei já apontava o Messias. Mas, olha só, porque se houvesse sido dada uma lei capaz de vivificar, então a justiça seria pela lei. Se a Torá, olha só, se a Torá fosse capaz de vivificar e não de te matar, porque a lei te mata, ela não te dá a vida eterna. Se a lei fosse capaz de te dar a vida eterna, então a justiça seria pela lei. Mas a justiça não é pela lei, a justiça é pela fé. Porque a lei, ela foi criada para te condenar, te matar, para, pela fé, você ser justificado, pela fé você vivificar, e não pela lei, tá? Não pela lei. A lei não é capaz de vivificar, tá? Por isso a justiça não é pela lei, mas pela fé. E aqui o que eles falam é, portanto, a Torá contra as promessas de Yahweh jamais será, claro, porque se uma Torá tivesse sido entregue para dar a vida, então a justificação realmente tivesse vindo por seguir essa Torá de uma forma legalista. Da onde eles tiram essa forma legalista? Como é que eles embasam isso? Cara, simplesmente, é complicado. Tipo assim, onde que tá escrito legalista? Tá dizendo Torá, não tá dizendo leis de homens legalistas adicionadas à Torá, tá dizendo a própria Torá, tá? Então aqui, ó, Gálatas 3:21, vamos lá. Gálatas 3:21. Logo, a lei é contra a promessa de Yahweh? De maneira nenhuma. Porque se a lei fora dada para poder vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a justiça não é pela lei. Aqui, ó, teria sido pela lei, mas não é. Mas sim pela fé. Então, ó, a lei tá aqui, ó, Hatorá. A lei é contra as promessas de Yahweh? Não. Ó, de maneira nenhuma, não. Porque se a lei fora dada para poder vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, essa lei aqui, ó, não é legalismo de homem, mas sim Torá. É a própria Torá. Tá dizendo Torá. Aqui, ó. Hatorá, né? A lei é contra as promessas de Yahweh? De maneira nenhuma. Porque se a lei fora dada para poder justificar, se a Torá foi dada para vivificar você, na verdade a justiça viria por ela. Viria por quem? Pela Torá. A Hatorá.
HaTorá. Então temos HaTorá, Torá, HaTorá. Onde que está aqui legalismo? Não existe legalismo. Onde que está aqui legalismo? Não existe. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é canalice severa. Versículo 23 de Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos presos debaixo da lei, reservados pela fé que havia de ser revelada. Então, antes que viesse a fé, estávamos presos debaixo da lei. Então, antes do Messias vir, a gente estava preso debaixo da ordenança da Torá. Por isso que até nos profetas os caras faziam sacrifício com animais. Porque estava preso debaixo da lei. Então, ó, isso aqui está contextualizando tudo. Antes que viesse o Messias, a fé, né? Estávamos presos debaixo da Torá, da lei. Só que aqui eles vão falar que não, ó. Agora, bem antes de que viesse o tempo dessa finalidade decorrente da confiança, né? Da confiança, tá nem falando do Messias, olha só. Olha só. Agora, bem antes que viesse o tempo dessa finalidade decorrente da confiança, tá? Da confiança, nem da fé no Messias, tá? Estávamos aprisionados em sujeição ao sistema que resulta em perverter a Torá em legalismo. Onde que esses caras tiram isso, cara? Isso aqui não existe. Não existe. Tá dizendo aqui, ó, debaixo da lei. Não é de legalismo. Tá dizendo a própria Torá da lei. Mantida sob guarda, até que vindoura finalidade decorrente da confiança fosse revelado. Porra, meu, da onde tá isso aqui? Olha só. Gálatas 3:23, vamos lá. 3:23. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei. Essa lei aqui, ó, a fé, Haemuná, estávamos presos debaixo da Torá. Haemuná, Torá. Torá, não é legalismo de homens. Torá, HaTorá, tá? Meu, isso aqui não existe, cara. Isso aqui não existe. Vamos lá. Versículo 24. De maneira que a lei tem sido o nosso tutor, tá? De maneira que a lei tem sido o nosso tutor, para levarmos ao Messias. Sim, a lei leva ao Messias, mas a lei não é o fim, não é a finalidade última, mas sim o Messias é a finalidade da lei. Para que sejamos justificados pela fé e não pela lei. Aí o que eles vão falar? Por conseguinte, a Torá, aí eles colocaram certo, né? Lei é Torá, funcionou como um precursor, nos levando ao caminho do Mashiach, né? Aqui eles falaram Mashiach, né? Legal. A fim de que pudéssemos ser declarados justificados sobre a base da confiança, com ternura de confiança. Nem da fé, ternura de confiança. Vão confiar em quem? Aí eles vão falar na Torá, né? Isso aqui não existe, meu pai. Gálatas 3:25. Mas como a fé veio, já não estamos debaixo do tutor, singular, né? E tutor é mestres, né, farisaicos. Mas como a fé veio, não estamos mais debaixo dos tutores, dos senhores da lei, dos fariseus, né? Aí, o que eles falam? Mas agora que chegou o tempo dessa finalidade decorrente da confiança, então não é nem fé, é finalidade decorrente da confiança, né? Já não estamos debaixo dos mestres, plural de escolas, gregas ou farisaicas. Aí eu concordo. Né? Eu só devia ter falado fé aqui, ou emuná, né? Fé, emuná, e não decorrente de confiança. Não, coloca fé, coloca emuná, né? Então, não estamos mais debaixo dos mestres farisaicos, né? Aqui, ó, gregas ou farisaicas, ou hebraicas, devia colocar de hebraico, né? Mas eles usam fariseu, beleza. Versão, tá, vamos aqui, ó, Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude do tempo, Yahweh enviou seu filho, nascido de uma mulher e nascido debaixo da lei. E aqui eles colocam, mas quando a hora designada chegou, Yahweh enviou o seu filho, e ele nasceu de uma mulher, nascido em uma cultura denominada pela perversão legalista da Torá. Então, olha só a seriedade que os caras estão afirmando. Eles estão falando aqui, ó, o versículo diz que o Messias nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da Torá, o Messias. Debaixo da lei. Não é à toa que ele fez tudo rabínico, ele ensinou, ele pregou em sinagoga e tudo mais. O Messias, ele fez o ensino rabínico. Ele se tornou rabino. Debaixo da onde? Da lei. Aí os caras estão falando que o Messias, ele se tornou rabínico, né? Ele se tornou rabino. Fazendo o quê? Estudando a perversão legalista da Torá. Olha só o que os caras estão afirmando aqui, meu. Isso aqui é sério. Os caras estão afirmando que a lei que o Messias nasceu debaixo, aqui, ó, a lei que o Messias nasceu debaixo, na verdade não foi da Torá, não foi do ensino rabínico da Torá, mas sim de perversão legalista, de rabino. Isso aqui é sério, gente. Puxa vida, isso aqui é sério. Meu, que é isso? Os caras estão abominando, não, estão excomungando a própria Torá. Falando que o Messias aprendeu perversão legalista da Torá. Mas não, o Messias aprendeu, o Messias ele estudou,
fez estudo rabínico, ele se tornou rabino na Torá. O cara pregava a Torá, o cara ensinava a Torá, o cara era rabino. Mas ele era rabino sobre perversão legalista da Torá? De forma alguma. Ele era rabino conforme a própria Torá. Tá? Então isso aqui, ó, é muito mau caratismo, esses caras. Infelizmente eu preciso dizer que esses caras não prestam, tá? Não prestam. Eu tenho a Bíblia do Yahusef, porque eu gosto da tradução e de ler o nome verdadeiro do Criador, né? Eu gosto por conta disso. Mas ainda bem que essa Bíblia aqui não tem essa doutrinação desse estudo que o próprio Afonso fala que queria que tivesse nessa Bíblia. E o próprio Afonso diz lá no início, onde eu mostrei, que ele queria que tivesse essa doutrinação na Bíblia, e falou para quem comprar essa Bíblia, imprimir isso aqui e colocar dentro da Bíblia, como se fosse cânon, né? Meu, isso aqui é complicado. Esses judaizantes são complicados. Ó, Gálatas 4:5. Para que redimisse aos que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E que eles vão falar, para que ele pudesse redimir os que estavam sujeitos a esse legalismo. De novo, legalismo. Então, vamos lá em Gálatas 4:5, no hebraico, e ver onde está escrito legalismo. Aqui, ó, que eu saiba, está escrito debaixo da lei, ó. Yad, que é braço, Yad, HaTorá, ou mão, né? Yad, HaTorá. Então aqui está escrito HaTorá, e não legalismo, né? E aqui está dizendo, ó, para adoção como filhos, para redimir os que estavam debaixo da lei. Então a gente estava debaixo da lei, a gente, assim, o Israel, né? Na época estava debaixo da Torá, da ordenança da Torá, e fomos redimidos por adoção, pela fé, né? Pela fé. Então, a gente estava debaixo da Torá, não estava debaixo de legalismo, era da Torá, tá? Então vamos lá. Gálatas 4:21. Diga-me, os que querem estar debaixo da lei, não escutais a lei? Então Paulo está dizendo, vocês que querem ficar debaixo da lei, da ordenança, vocês não leem a lei, vocês não leem a Torá, porque então Paulo está dizendo, ó, vocês querem ficar debaixo da Torá, por acaso vocês não sabem, vocês não leem a Torá, que a Torá foi escrita para condenar todos, para que a gente seja justificado no Messias, não pela lei? E aqui, qual é a tradução deles? Diga-me, vocês querem estar pervertendo a Torá em legalismo? Meu, de novo, que saco, tá ficando chato isso aqui. Sempre é isso, legalismo, não tem legalismo lá, não tem. Gálatas 4:21, vamos lá. 4:21, aqui ó, estar debaixo da lei. Que lei é essa aqui? É legalismo? Não, não é legalismo, é HaTorá, é Torá, tá? Então já estamos terminando aqui os versículos, vamos lá. Gálatas 5:4. Vocês que pretendem ser justificados na lei, haveis sido desligados de Yahusha, e da graça vocês decaíram. Então, Paulo estava falando, olha só, vocês que pretendem ser justificados pela lei, pela Torá, vocês pretendem ser justificados pelas leis da Torá, pela ordenança, seguindo as ordenanças, então, vocês vão ser desligados do Messias, vocês vão ser desligados da graça, e da graça vocês decaíram, vocês vão decair da graça. E aqui o que eles querem dizer? Tu que estás tratando de ser declarado justificado por Yahweh, por meio de legalismo ou mesmo da Torá, estão separados do Messias. Você saiu do favor merecido. Então, meu, por favor, onde que tá legalismo aqui, ó? Onde que tá? Tá Batorá aqui, ó. Batorá. Torá, tá vendo? Não tem nada sobre legalismo, mas a própria Torá, tá? Então isso aqui não existe, tá? Vamos lá. Gálatas 5:18. Mas se sois guardados pelo Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, não estão debaixo da lei. Sois guiados, né? Guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Que eles falam, mas se sois guiados pelo Ruach HaKodesh, então não estão em sujeição ao sistema que resulta em perverter a Torá e legalismo. Aonde tem Gálatas 5:18 no hebraico, falando sobre legalismo. 5:18. Cadê? Tá falando aqui HaTorá, ó. 5:18. HaTorá. Não tá falando de legalismo de leis de homens, tá falando de HaTorá. Vocês não gostam de hebraico? Então tá aí o hebraico, ó. HaTorá. Gálatas 5:23. Contra essas coisas não há lei, tá? E aqui tá falando, ó, no grego nomos, lei. E aqui o versículo deles, bondade, domínio próprio. Não existe nada na Torá contra essas coisas, tá? Aqui, ó.
Contra essas coisas não há lei. Então vamos lá ver. Ó, vamos lá ver, ó. Torá. Lei. Debaixo da lei. Então, eles acusam os caras que traduziram para o grego, substituíram a palavra Torá por nomos, que significa lei. Os caras, olha só, os caras excomungam os tradutores que colocaram a palavra nomos, substituir a palavra Torá para dizer lei. E os próprios caras desse estudo substituem lei e nomos por Torá. Então, os caras estão excomungando pessoas que fizeram a mesma coisa que eles estão fazendo aqui. Os caras estão estão admitindo que nomos, na verdade, significa Torá, que significa lei. Então, os caras estão falando que mudaram o contexto do texto com a tradução, mas estão provando aqui, ó, com esse evento, que na verdade a única coisa que mudou foi a palavra e não o contexto. Ó, Torá, nomos e lei. Puxa vida, meu. Vamos lá, ó, a última carta aqui é aos Efésios, né? Efésios 2:5. Então tá aqui, ó. Abolindo em sua carne as inimizades e a lei dos mandamentos expressados por ordenâncias, para criar em si mesmo, de dois, um só e novo homem, ficando em paz. O que eles falam? Tendo abolido na sua carne a inimizade, a saber, a lei das ordenanças contidas nos dogmas humanos, para fazer dos dois nele próprio um homem renovado, assim fazendo shalom, paz, né? Então aqui ó, os caras falam que a lei e os mandamentos expressados em ordenanças aqui em cima, ó, isso aqui, eles estão substituindo por isso aqui, ó, a lei das ordenanças contida nos dogmas humanos, que é legalismo. Então, eu queria ver Efésios 2:15, queria ver no hebraico se tem isso. Peraí, Efésios 2:15, vamos lá, Efésios 2:15. Olha aí, ó. O que está escrito aqui? Et Torah. Na verdade é At Torah, né? At Torah. Aqui, ó, At Torah, Shalom, paz. Tá vendo? Ó? Torá. Então eu queria saber de onde ele tira legalismo ou dogmas humanos. Se aqui está escrito Torá, Torats, está escrito a própria Torá aqui. Da onde eles tiram isso aqui, ó? Dogmas humanos. Dogmas humanos. De onde eles tiram isso? Aqui não existe. Então isso aqui, gente, é um documento, é um estudo para doutrinação baseado em burrice e analfabetismo em hebraico. Acabei de provar que eu usei o próprio hebraico para refutar essa suposta refutação aqui, ó, de que Paulo falou que as ordenanças não foram abolidas. Foram sim. A lei e os profetas não foram abolidos. Foi as ordenanças que foram abolidas. Aí tá aqui, ó, ao longo do texto você pode acompanhar nos versos dos originais grego para português, na explanação israelita do Rav Shaul, apóstolo Paulo, o real entendimento e significado de livro, Romanos e Gálatas. Agora você pode entender todas as outras cartas de Paulo. Muitas não conseguiam e não conseguem entender as cartas de Paulo, como o apóstolo Pedro, que é Shilichim, Kefa, revelou. Veja o que Kefa escreveu sobre o ensinamento. Aí está aqui, mais doutrinação. Então os caras estão falando, ó, usem esse documento para entender todas as cartas de Paulo, essa doutrinaçãozinha. Todas as cartas de Paulo. Então isso aqui, gente, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. E aqui está falando, olha só. Vamos começar aqui nesse parágrafo, ó. Com muitas dessas provas, agora você poderá se defender dos ataques dos dispensionistas, pessoas que abominam a Torá pelo falso entendimento do que é graça. Na verdade, que o falso entendimento eles têm do que é graça. Eles não entendem a graça. São judaizantes. Judeu não entende a graça porque foi endurecido pelo pai. Eu já fiz um post disso no Instagram. Que em geral são compostos, né, pelas falsas afirmações abaixo. Vamos ver as falsas afirmações? A lei foi abolida. Número 1. Não, ninguém fala que a lei foi abolida. As ordenanças de cumprir a lei que foram abolidas. Tá? A lei é o Messias. Tá? Isso não foi abolido. 2. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sim, não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo da ordenança. Isso aqui é correto. Mas sim debaixo da graça. A lei foi cravada na cruz. Bom, a lei, sim, foi cravada na cruz porque a lei é o Messias. O Messias foi cravado na cruz, né, no madeiro. Mas o que isso quer dizer foi que as ordenanças acabaram no madeiro, na cruz. Né? E eu já vou provar isso daqui a pouco. O Messias cumpriu a lei por nós, não precisamos guardar a lei. Isso aqui ninguém afirma isso aqui, tá? O Messias falou que veio cumprir a lei, de modo que ele veio também cumprir a lei e fazer a lei, né? Cumprir as ordenanças da lei, mas a finalidade dele é
falar que ele é a nova aliança e a gente não estaria mais debaixo da ordenança da lei. Número 5. Paulo, através do livro de Gálatas e Romanos, nos ensina que o Messias nos redimiu da maldição da lei. Bom, isso é Paulo que diz, tá? Que o Messias nos redimiu da maldição da lei. Maldição por quê? Porque a lei ela foi criada para condenar, para que a gente seja justificado somente pelo Messias. Número 6. O fim da lei é o Messias, tá? Então, tá dizendo aqui, ó. Quem guardará a lei traz maldição. A lei é somente judeus sem graça. Então isso aqui é tudo doutrinação, cara. Aqui, ó. Aí tem aqui os créditos finais, né? Então, gente, isso aqui é doutrinação e eu posso provar. Olha só o que diz em Colossenses. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrária e atirou no meio de nós, cravando na cruz. Então, aqui está dizendo, ó, o que foi abolido? Foi a lei, os profetas ou as ordenanças? Foi as ordenanças. Ela foi cravada na cruz, no madeiro, tá? Isso aqui, ó, Colossenses 2,14. Vamos aqui, ó. Então, Romanos diz o seguinte, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Yahweh, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, o que pratica a lei? Qual lei? A lei que o Messias deixou pra gente, em uma nova aliança. Amor ao Criador e amor ao próximo como a ti mesmo, tá? Então, é a fé no Messias, que ele vai nos justificar. Porque quando gentios que não têm... Olha isso, como, tipo assim, gentio não cumpre a lei, ele não cumpre as ordenanças, olha isso. Porque quando gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Por quê? Porque o Messias levou a Torá para os nossos corações. Então, o Messias aboliu a ordenança, não a lei, a ordenança. E a lei, ele levou para os nossos corações. Não é à toa que os gentios, eles cumprem a lei sem saber, sem conhecer a lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Está aqui, ó, nos corações dos gentios, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Yahweh há de julgar os segredos dos homens por Yahushua HaMashiach, segundo o meu evangelho. Então tá aqui, gente. O que foi abolido foram as ordenanças, tá? A lei foi levada para o nosso coração, não foi abolida. Isso é o que Paulo diz, tá? Paulo está dizendo que a lei não foi abolida. Olha só. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Então, como o documento lá no início, o documento aqui, a doutrinaçãozinha, no início, o título é Paulo ensinou que os mandamentos da Torá foram abolidos? Não mesmo. Sim, não foi. O próprio Paulo está falando aqui, ó, mas o que foi abolido foi as ordenanças. Isso o judaizante não entende. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então a lei foi levada no nosso coração, gente. Tá aqui, ó. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, interrogaram o Messias, ó, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Yahushua disse, amarás Elohim, né, Yahweh de Sebaot, de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por isso que o Messias não veio abolir nem a lei nem os profetas, ele falou. Então, ele veio levar isso para o nosso coração, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Criador acima de tudo. Então, olha só, desses dois mandamentos depende toda a lei. Então, o Messias veio estabelecer essa lei. Amarás o teu Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, tá? Então, isso não existe. O judaizante não entende a graça. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O Messias disse isso. E veio levar para os nossos corações, tá? Portanto, o mesmo Elohim vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E chamará o seu nome Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Que significa Yahushua ou Yahshua, né? Significa Yahweh está conosco. Então, isso é o que diz a lei, ó. Isaías 7,14. A lei diz isso. Por isso que o Messias não veio abolir a lei. Porque a lei aponta para ele, ó. Aonde? Eis que a virgem conceberá e dará um filho. E chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Yahweh conosco, Yahushua. A lei aponta para o Messias, por isso que ele não veio abolir a lei, tá? E outra coisa que diz aqui, ó. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá, as duas casas, gentios e judeus. Quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Então quem aboliu a lei? Foi o Messias? Não, foi as duas casas, Israel e Judá. Eles aboliram a lei, eles quebraram a lei, por isso a lei foi quebrada e não renovada. A lei não tem como ser renovada se ela foi quebrada. A gente só renova algo que não foi quebrado. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Olha só o que diz em Levítico. É um sábado de descanso para vós, e afligei vossas almas. Isso é um estatuto perpétuo. Eles dizem que é perpétua a lei, ó. Aqui outro, ó. Em cada dia de sábado estuporá, em ordem diante de Yahweh, continuamente pelos filhos de Israel.
por aliança perpétua. É perpétua, mas essa aliança perpétua é perpétua enquanto ninguém a quebre. É igual um casamento, a aliança é um casamento. Enquanto o marido não morrer, ou enquanto não houver adultério, a aliança não acaba e ela é perpétua, mas houve adultério e a gente morreu pela lei. Então, a aliança quebrou, a aliança perpétua foi quebrada, não é mais perpétua. E aqui, Paulo deixa claro, ora, não sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada diante de todo mundo, e todo mundo seja condenável diante de Yahweh. A lei foi criada para quê? Para condenar o mundo inteiro. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras. Isso aqui é o versículo que citou lá na doutrinação, mas não citou esse anterior, Isso aqui quebra as pernas de judaizante, Aos que estão debaixo da lei, para que toda boca, para que existiu a lei, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Yahweh, para que pela fé seja justificado, tá? Aqui, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A aliança, ela é fraca e inútil para salvar a alma, porque ela foi criada para condenar, ela é fraca e inútil. Pois a lei de nenhuma coisa aperfeiçoou, desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Yahweh. Então, quando eu disse lá no meu vídeo sobre a nova aliança, o Messias veio fazer a nova aliança, é isso aqui, uma esperança melhor para a gente chegar a Yahweh, pela fé, tá? Então, se você ver esse vídeo que eu fiz, a Aliança Renovada, Brit Hadashah, lá no meu Instagram, se você ver isso aqui, você vai ver que a aliança, ela foi quebrada e depois foi feita uma nova aliança, ela não foi renovada, tá? Então em Jeremias diz, eis que dias vem, diz Yahweh, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então é uma nova aliança, uma aliança nova e não uma aliança renovada. E o Messias diz, por isso, porque isto é o meu sangue, o sangue de um novo testamento, uma nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Gente, por favor, a aliança foi quebrada e foi renovada. Vamos parar com essa doutrinação de judaizante, gente. Esse documento aqui, essa doutrinação é lixo. Não passa disso, é lixo. Lixo. Isso aqui, judaizante, o fim dele, a finalidade, é abolir a nova aliança. Colocar você sob o jugo das ordenanças da antiga aliança. Isso aqui acabou, gente. Isso aqui é doutrinação. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo, Boletim do canal Ciência de Verdade. Tá contemplando lixo, tá? Isso aqui é lixo. Essa doutrinação aqui é lixo. Então eu espero que os irmãos tenham entendido as duas partes dos vídeos.